Graça e paz, irmãos. Nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante para todos nós. E esse assunto é a nossa vida, é a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus, segundo João, começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1, de 1 a 5. Quando nós pensamos verbo, e nós lembramos o que a nossa professora de português ensinou, que verbo é a palavra que insere ação, estado, fenômeno. Era assim que ensinavam no meu tempo, eu não sei hoje. Deve estar melhor ainda. Então nós vemos a força que tem no verbo. Primeiro, você não pode comunicar sem o verbo. Você não pode se fazer entendido sem o verbo. Se eu disser para você, semana passada, Recife, você diz, e aí, o que foi? Eu digo, semana passada eu preguei. Ah, sim, porque eu botei o verbo pregar. Se tentar comunicar sem dizer o verbo, você não vai para canto nenhum. Dizem que no latim o verbo vinha no final para poder segurar a atenção do povo até o final. Era assim, não é? A Bíblia diz, no princípio era o verbo, a palavra, a comunicação. E a comunicação estava com Deus, e a comunicação era Deus, e a comunicação, o verbo, a palavra, estava ali com Deus. Aí João diz, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio da comunicação, do verbo, da palavra. E sem o verbo, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Isso é sério, porque isso nos deixa pensar como está a minha comunicação. Se todas as coisas são feitas por intermédio da comunicação, do verbo, da palavra, elas também podem ser desfeitas pela comunicação. Olha o que a Bíblia diz sobre a palavra. A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Guarda a tua língua dentro da boca, evitarás dano para a tua alma, e tantas outras coisas. Nós pensamos de que forma nós temos usado a palavra, a comunicação no nosso relacionamento, para manter um relacionamento saudável, para continuar e para construir. Qual a responsabilidade que nós temos com o que dizemos, com o que expressamos no nosso relacionamento? Então nós vamos ver alguns, talvez dê tempo hoje de ver 2 casais na Bíblia, como eles usaram a comunicação para construir um
problema sério dentro do casamento. Vamos ver, primeiro de tudo, que a comunicação, ela pode ser verbal, mas ela pode ser também não verbal. Tem um salmo da comunicação não verbal, é um dos prediletos da minha Ângela, é o Salmo 19, quando está escrito assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Deles não se ouve nenhum som, no entanto, suas palavras se fazem ouvir até os confins da terra. Viu? Entre em casa, não diga uma palavra. Sua mulher diz: foi que aconteceu? Nada. Lógico que aconteceu, porque o seu silêncio está gritando alto. Então, silêncio comunica, cara feia comunica, muxoxo comunica. Vivemos, casamos, porque comunicamos positivamente. Porque a comunicação pode ser positiva e pode ser negativa. Quando você ama uma pessoa, você quer viver a sua vida toda com aquela pessoa, você faz uma comunicação positiva que só Deus sabe. Você prepara as palavras que vai dizer, você se veste bonitinho, você muda o jeito de sorrir. Eu não vou entregar o resto para os homens e mulheres, que fica feio. Mas a gente faz coisa que só Deus sabe. E a gente leva para a igreja e casa. Veio. Por quê? Porque a comunicação foi eficiente. A comunicação foi positiva. Eu comuniquei o que ele precisava. Segurei, casei. Agora continua comunicando para manter até o final. Vamos ver um exemplo. Eu posso dizer a vocês que está no capítulo 12 de Gênesis. É sobre Abraão e Sara, sua esposa. Vocês podem imaginar Abraão nessa fase. Terá, o seu pai tinha morrido. O seu irmão Harã tinha morrido e tinha deixado um filho que Abraão criava. Abraão era o príncipe semita. Ele era um monarca no sul do Iraque, fronteira com Kuwait, na Caldeia. Eu morei lá 3 anos e meio. Ele era o homem mais importante. Ele era a maior autoridade ali. A vida dele estava pronta e ele casou com uma mulher linda, Sarai, que passa a ser Sara. Ele estava muito bem com seus rebanhos, com todo o conforto. E Deus vem para ele e diz: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa de teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Abraão pensou, ele tinha 75 anos, meu irmão. Pensou, todas as famílias da terra, eu vou. Botou o pé na estrada, deixou a Mesopotâmia, pegou a mulher, o sobrinho, os rebanhos e foi embora. Eu não sei o quanto tempo aquele homem passou atravessando, montando e desarmando tendas no deserto de Abadã, porque ele saiu de Basra, hoje se chama Basra, fronteira com Kuwait.
De lá, eu morava ali, nós tomávamos um avião para Bagdá, 1h10. E de Bagdá para o Cairo, 1h20. Este homem saiu a pé para o que hoje é a Palestina. Quanto esse homem passou no deserto? Mas ele não sabia qual era a terra, porque Deus disse para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu não quero fazer mau juízo de Sarai, mas eu, se fosse ela, tinha reclamado, era muito. E lógico que ela deu os saltinhos dela. Um dia, ele chega nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus, e Deus diz para ele: Abraão, eis-me aqui, Senhor, esta é a terra que eu tenho para ti e para a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque tudo o que vês será teu e da tua descendência para sempre. Começa versículo 10 de Gênesis 12, é agora que a gente vai ler, se você quiser ler, se não, não se preocupe. O que foi que ele encontrou? Versículo 10, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Não foi por causa de Abraão, foi por causa de Sarai. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O caminho todinho, quando Abraão viu que tinha fome na terra, ele pensou: só tem um jeito, eu vou para o Egito. Estava muito mais próximo. Mas quando ele foi para o Egito, tinha um problema. A mulher dele era linda. E o caminho todo, aquele homem procurou um meio de resolver esse problema. Qual era o problema? A mulher dele era linda. Está vendo? Casasse com um tribo-fu não tinha problema nenhum. Mas o problema aqui é que a mulher dele era linda. Na hora de casar não pensou. E ele pensava: o que é que eu faço? Faraó, mulher bonita no Egito tem que ser dele. Só que não pode ser casada, tem que ser viúva ou solteira. Olhava para Sara e dizia: vão me matar. O caminho todo para o Egito. Coitado de Abraão. Aí ele aguentou, porque é muito humilhante. O que ele vai falar para a mulher dele? E naquela época o homem era homem mesmo, era macho. O quê? E o pobre do Abraão dizia: o que é que eu faço? Ou eu morro, ou a mulher vai dormir com o faraó. Eu tenho que escolher ou a morte ou a outra situação. E ele sofreu. Aí a Bíblia diz: eu gosto da Bíblia.
Eu gosto da Bíblia porque ela diz claro. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz. Quando se aproximava do Egito, quase, eu gosto desse quase ao entrar, ou ele dizia, ou ele estava frito, ele jogou para fora, ele comunicou, ora, seis que és mulher de formosa aparência. Ele deve ter dito para ela, ô Sarinha, minha filha, isso é por minha conta. Olha, os egípcios quando te virem, vão dizer à mulher dele, e me matarão, vão me matar, deixando-te com vida. Porque tu és linda, Sara, tu és linda, a tua beleza não vai passar despercebida. Pela tua beleza, Sara, diz que tu és minha irmã, porque assim, eles te levam lá para o harém do faraó, mas pelo menos eu não morro. Botando isso de outro jeito, você é cunhado do rei. Porque é isso que está escrito aqui, você é cunhado do rei. E valeu, viu? Ficou rico. Você não vai ouvir Sara dizer nada, isso é só Abraão velho falando, comunicando verbalmente. Chegou lá no Egito, não deu outra. Os príncipes de Faraó viram Sarai, viram a exuberância da beleza dela, disseram para o Faraó, traz a moça para cá, quer que você é dele? Irmã. Pronto, Abraão agora vai ser cunhado do rei, teve escravos e escravas e camelos e camelas, aí ficou rico. Levaram Sarai. Vamos ver aqui, primeiro, esta mulher estava sofrendo. Primeiro, Sara casou com Abraão, não conhecia o outro homem, nunca tinha estado no Egito, não estava preparada para ir para um ambiente daquele, amava o marido dela, ela se sacrificou pela vida dele, para que ele não morresse. Ele comunicou verbalmente de forma positiva. Por quê? Porque a comunicação, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. A comunicação positiva, ela se manifesta através de elogios e de apreciação. Você diz, apreciando qualidades da outra pessoa. Você expressa a sua admiração. Você fala do valor daquela pessoa. Isso é uma comunicação positiva e ela atrai uma resposta positiva. Quando Abraão disse para Sara, você é linda, a sua beleza não vai passar despercebida, ela respondeu positivamente, eu vou me sacrificar pela vida do meu marido. Ela estava sofrendo ali, estava sofrendo porque Deus tomou a causa de Sara na mão dele. A Bíblia diz que Deus visitou Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ela estava sofrendo. Então nós vemos que a comunicação positiva, ela atrai uma resposta positiva. Abraão podia ter dito, aqui ó Sarai, nós estamos entrando no Egito, uma terra de ninguém, porque aqui o faraó, toda mulher que é bonita, ou que ele pensa que é bonita, tem que ir para a casa dele para dormir com ele, mas ela tem que ser viúva ou solteira. Ela, quando tu entrares no Egito, tu vai botar uma burca, tu vai cobrir essa cara, para não andar aí rindo para todo mundo, para verem teu rosto. A partir de agora, burca, cobre o rosto. Não tem tanto homem inseguro assim,
casa com uma mulher bonita, pois ela não pode mais botar um batom, não pode mais fazer nada. Não estou dizendo essas taturanas que põe aqui agora na sobrancelha. Mas, porque estão botando uns negócios assim, tão esquisitos, enfeia a mulher, mas elas gostam, deixa para lá, com a beleza delas. Ele podia ter dito isso. Eu, se fosse Sara, quando ele estivesse por perto, cobria tudo, saiu, tirava tudo. E ele ia morrer do mesmo jeito. Mas a comunicação dele foi positiva, porque ele elogiou. Ele elogiou a beleza de sua mulher. Palavra positiva gera uma resposta positiva e constrói. Pergunta: há quanto tempo você não expressa a sua apreciação por esse homem que é seu marido? Ou por essa mulher que é sua esposa? Há quanto tempo você não diz o que você admira nele? Por que você tem dificuldade de comunicar? Por que você não diz aquilo que é bom, aquilo que lhe traz alegria, pelo valor do caráter daquela pessoa que está envelhecendo com você? Ah, mas não precisa dizer. Precisa sim. A pessoa precisa ouvir. Ela precisa saber que você a admira. Elogio é combustível, meus irmãos. Nós precisamos elogiar sim, expressar a nossa admiração pela pessoa que está com a gente. Precisa sim. Não precisa dizer precisa. Precisa. Jesus Cristo diz: quando orardes, dizei. É para abrir a boca, é para falar? Sim. Mas eu posso orar sem abrir a boca, problema é seu. Mas Jesus Cristo diz: quando orardes, dizei. É para dizer, é para falar, é para ser audível. Estas palavras que hoje eu vos ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Existem coisas que precisam ser ditas. Na maioria das vezes nós temos palavras para reclamar, palavras para anunciar o mal. É tão difícil. Tem pessoas que arrebentam com qualquer relacionamento porque tem uma unção de corvo. Já ouviu falar disso, pastor? Nem eu. Deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer. Sabe lá em Gênesis 8, quando Noé abriu a janelinha que ele tinha feito na arca, soltou um corvo para saber como estavam as águas? O corvo não voltou, lógico. O corvo é uma ave imunda, mas não é burra. Havia um banquete para o corvo. Cadáveres e cadáveres de homens e de animais. Podridão, banquete. O corvo ia voltar. Tchau, Noé. Ficou lá, tinha podridão. Depois de 8 dias, soltou a pomba. A Bíblia diz: a pomba, não achando onde pousar os pés, retornou a ele. No lugar onde o corvo se deleitava, a pomba não achou onde colocar os pés. Tem o corvo, é aquela ave imunda que anda em busca de podridão para se alimentar. Corvo quer podridão. Tem pessoas que vivem em busca de podridão. Vão atrás de uma coisa, de uma pessoa,
para descobrir os defeitos da pessoa. Vão numa igreja para ver o que tem de errado. Descobriu, vão embora para outra para ver o que tem de errado. E assim, eu digo que essas pessoas têm unção de corvo. Elas vão buscar sempre o mau cheiro, a podridão. Mas ainda existe um corvo pior. É aquele que busca a podridão, mas quando não encontra, ele fabrica para se deleitar. Tem pessoas assim. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos garimpar o que é bom. Você pensa um garimpeiro, desce de manhã para o rio, bota o chapéu, a blusa, a bota, e desce para o rio e pega a bateia, enfia ali, lava, e procura nada, joga, lava, passa o dia assim. No final do dia, ele sai do rio, os braços e as costas picadas de mosquito, ele pega na mão 3 ou 4 pepitas de ouro, sorri feliz, com o rosto queimado do sol. Se ele olhar para trás, tem uma montanha de pedra que não prestam para nada, cascalho. Mas o resultado do trabalho é que o leva a sorrir 3 ou 4 pepitas de ouro, de um dia de trabalho, de esforço, de dor, o corpo todo dolorido. Mas o que vale ele carregar todo o cascalho? Nada. Às vezes nós ficamos presos nos cascalhos. Se tem cascalho no rio, tem ouro, vamos procurar o ouro. Mas às vezes nós ficamos impedidos no cascalho. Um dia, você já não era criança, você encontrou uma pessoa que chamou a atenção. Agora vocês se interessam para o casamento. Você vem de uma estrutura familiar, de uma cultura familiar, ele vem de outra cultura familiar. Agora vocês vão juntar duas coisas tão diferentes. Na grande maioria das vezes, o modelo de esposa que o rapaz tem é a mãe dele. E tem alguns que ainda dizem para a mulher: você vai lá na casa da minha mãe para você aprender a fazer isso que eu gosto de comer. E leva a mulher para a mulher cozinhar igual a mãe dele. Só que eu não sei porquê, mas todo rapaz quando casa é magrinho. E ele engorda depois de casado. Será que a comida da mãe era tão boa assim? Ainda leva a mulher, ele quer que a mulher seja como a mãe. Não casou com a mãe, casou com essa moça. Às vezes, cai no erro da comparação. Nós não podemos comparar o nosso cônjuge com outra pessoa, porque é com aquele que nós estamos casados. Além do mais, se você é advogado, você fez estágio. Se é médico, fez residência, estágio. Se é professor, fez estágio. Mas para casar, pai, não. Para casar não faz estágio. Você entra com tudo. Você vem aqui na frente, na igreja, promete tudo, sai daqui, vai para a lua de mel. Você não tem uma esposa, meu irmão. Você não tem um marido, minha irmã. Você vai fazer o marido, ele vai fazer a esposa. Porque vocês não sabem como é. Ah, irmã, mas eu casei com um marido
com um homem que tinha experiência. Ele já tinha sido casado 2 vezes, piorou. Significa que aí que ele não sabia mesmo. Aí que ele não sabia mesmo, sabia desistir. O que nós podemos ver é que a comunicação positiva funciona. Ele leva Abraão, eu não sei que sabedoria é essa desse homem. Ele olha para a mulher e diz: bem sei que tu és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, vão me matar, porque tu és linda, Sarai. Assim, Sarai, não me deixa morrer, não. Diz que tu és minha irmã, eu aguento o tranco, eu não quero morrer. Ela fez todo o sacrifício, porque o marido disse que ela era linda. Aprendeu isso, meu irmão? Eu vou dizer uma coisa aqui. Tem uma porção de mulher me ouvindo. Se eu estiver errada, levante e diga que eu estou errada. Eu vou dizer isso aqui para os meus irmãos homens. Meu irmão, combustível de mulher é elogio. Entreguei o ouro. Agora você aproveite, se quiser, eu dou o número do meu Pix. Você viu? Vou dar mais um exemplo que fez sucesso. Lá em 1 Samuel, casalzinho lindo. Você vai ver o que aconteceu para poder continuarmos a nossa peregrinação pela Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Olha só. Problema. Tinha ele 2 mulheres. Você diz, vai ter problema. Os chineses, quando eles querem anunciar problema na casa, eles botam uma casa com 2 mulheres dentro. Vai ter problema. Com uma já é difícil mesmo. Mas com 2 a coisa fica mais difícil ainda. 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar, sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim, fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então, Elcana, seu marido, lhe disse, comunicação verbal: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Se fosse, ela não estava triste, né? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo:
Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vamos parar aqui. Elcana era um homem religioso. Nós sabemos que quando foram distribuídas essas tribos, Efraim é a tribo que fica do lado de Judá. Então, quando você desce das montanhas de Efraim, você já está ali em Jerusalém. O templo ele vinha adorar em Siló. Quando você vai hoje a Israel, eles dizem Shiló. Você vai a Shiló. Foi lá o lugar onde ficou o tabernáculo de Moisés. Eu gosto daquele lugar. Eu sempre gosto de pregar ali. Bem, ele descia uma vez por ano de lá, das montanhas, para adorar. É o primeiro lugar na Bíblia onde Deus é conhecido como Senhor dos Exércitos. Jeová de Sebaot. Ele descia, trazia a esposa Penina, a esposa Ana, seus filhos e filhas. E na hora de oferecer o sacrifício, ele dava porções para Penina, para cada um dos seus filhos, para Ana. Ele dava porção dupla porque ele a amava. Mas havia um problema com Ana. Ana era estéril. Naquela época, uma mulher que era estéril, ela era considerada alguém que tinha um ventre amaldiçoado. Socialmente era uma vergonha, porque ela não podia provar para o mundo que o marido andava no couro. Só isso. E aquele povo ali, até hoje, morei no Iraque 3 anos e meio, eles só pensam em coisas afrodisíacas, eles bebem chá porque é afrodisíaco, eles comem não sei o quê, porque é afrodisíaco, eles têm muito essa busca por gerar, produzir filhos. Eu não estou criticando, só estou dizendo que eles são assim. Então, Penina percebia a preferência que o marido tinha pela outra esposa. E não tem mulher que goste disso. Não tem mulher que goste disso. Eu vivi num país onde um homem podia ter 3, 4 esposas. E eu sei que existe uma competição. Ana sofria porque Penina aproveitava para humilhá-la, porque ela não paria, porque ela não engravidava. Então, você pode imaginar as duas subindo, a família toda subindo para o templo, e Penina, aí vai, quem sabe Deus faz um milagre nessa tua barriga, hein? Barriga, sepultura, tudo cai, nada produz, e daí por minha conta, que não está escrito na Bíblia, a gente pensa só. Ela sofria, ela era humilhada o tempo todo. Um dia, eles sentaram, o marido olhou para ela e disse: Ana, é tão lindo isso, eu gosto, porque normalmente quando a gente ama uma pessoa, a gente chama a pessoa por um nome especial. A primeira coisa que você cria para a pessoa que você ama é um apelidozinho, não é? Uns apelidos bobos. Mas a gente cria aí uma forma de dizer, isso aqui é só meu. Só meu. E a gente compreende o linguajar da pessoa que ama. Quando meu marido dizia, Dinéia, eu ia com tudo, mas quando ele dizia assim, Dona Edmeia, o pau ia quebrar. Normalmente, era a conta bancária que eu tinha ido longe demais. A gente sabe. Esse aqui virou para a mulher dele e disse, Ana,
por que choras? Por que choras? Ora, dava para ele ver que ela chorou. Quando uma pessoa chorou, a gente percebe pelos olhos. Ele diz, por que choras? Ele vai além. E por que não comes? Isso também ele podia perceber, porque eles estavam à mesa. Aí ele vai mais fundo. E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O que era que este homem, afinal de contas, disse para essa mulher, que fez uma revolução na vida dela? Ele estava dizendo para ela, Ana, tu és o centro da minha atenção. Eu estou aqui em Siló, com todos os meus filhos e filhas e Penina, mas os meus olhos estão fitos em ti o tempo todo. Eu percebo a tua tristeza. Eu sei que tu choras no silêncio. Isso me entristece, Ana, porque eu gostaria de te dar a alegria que 10 filhos te dariam. Não é? Isso, essa comunicação de valor, de atenção, foi tudo o que Ana precisava. Ana levantou dali, foi para o templo e fez o que ela devia ter feito há muito tempo. Ela foi orar. E ela fez um voto a Deus. Ela fez um voto sério. Sério. Se o Senhor benignamente atender para a minha situação, não esquecer de mim, e der para a sua serva um filho varão. Olhe bem. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha o que essa mulher fez. Ela foi ali e disse para Deus, eu sei que não é o meu marido que faz filho, não, é o Senhor que é Deus. O Senhor é que escolhe o gênero. Por isso, eu lhe peço que o Senhor me dê um filho varão. Ela sabia que um homem e uma mulher se deitam, mas quem faz o filho é Deus. Portanto, é Deus que determina aquilo que vai nascer. Ela estava dizendo para Deus, eu o entregarei. Eu quero ter um filho na terra para que ele sirva ao Senhor. E ele será nazireu. Ele será consagrado. Ele será seu. Eu não quero filho para agradar ao mundo. Eu quero um filho para lhe servir por todos os dias da vida dele. A Bíblia diz que essa mulher desceu, foi com a família para Efraim, de Ramatai e Zofim, não é? Que eles eram. A próxima vez que ela sobe com o filho no colo. Ela sobe com Samuel para entregar. Ela entregou. Não se sabe o nome de nenhum dos filhos de Elcana com Penina, mas sabe-se o nome de Samuel, que era o filho de Ana. Por quê? Fruto de uma comunicação positiva. O marido curou a esposa na sua humilhação, na sua tristeza, na sua depressão, com uma comunicação de valor, com a palavra. Ele comunicou de forma positiva para ela. Ele podia ter dito o seguinte, Ana, tenha paciência, né, Ana? Eu trabalho o ano todo lá
naqueles campos de Ramataim Zofim. Separa um tempo para vir para cá com a família. Todo mundo vem. A gente vem para adorar. Está todo mundo feliz. Você fica aí com essa cara de zumbi, entristecendo todo mundo, Ana. O que é isso? Eu ainda dou porção dobrada do sacrifício para você. Olha como é que você fica. Só tira a alegria de todo mundo, Ana. Vê se muda. Cria juízo. Se ele tivesse feito isso, ele não estaria mentindo, mas estaria sendo cruel. E a comunicação dele não teria gerado uma resposta positiva. Antes, ele foi com uma comunicação de amor. Ele ajudou, ele deu apoio. A resposta dela foi positiva e nós vemos o que aconteceu. Quantas vezes nós esquecemos que a comunicação é o meio para criar e é o meio para restaurar. Todo relacionamento tem desgaste. Tem. Você amarra seu braço com a pessoa mais santa que você conhece e diz, vamos andar amarrado. Depois de 2 horas você não aguenta mais. Porque há atrito, há desgaste. A caminhada traz desgaste. O desgaste é a comunicação do atrito, não é? Quando a gente estudava, a gente aprendia que atrito é a resistência que um corpo oferece quando sobre ele se movimenta um outro corpo. Você compra um carro novinho, sai de lá da loja. Depois de 1 ano rodando, você diz, o pneu está careca. Eu não vi sair nenhum pedaço. Você não viu sair pedaço do asfalto. Você não viu sair pedaço do pneu, mas o pneu está gasto. Por quê? Atrito, desgaste, uso, não é? A mesma coisa acontece no relacionamento. E nós precisamos estar com os olhos abertos para o desgaste no relacionamento. Nós precisamos vigiar. Tem uma história, entre tantas histórias lindas na Bíblia, tem a história de um rapaz que Deus tinha uma aliança com ele, Jacó. Quando ele é jurado de morte pelo irmão Esaú, os pais mandaram ele ir para a casa de Labão. Ele vai, no meio do caminho ele chega num lugar chamado Luz e ele dorme. Ele pega uma das pedras do lugar, fez de seu travesseiro, deitou, teve um sonho. Olha o sonho dele, capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 10 diz: eis uma escada posta na terra, cujo topo atingia os céus. Nela os anjos de Deus subiam e desciam. Perto estava o Senhor Deus que lhe falou: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. E ele ali, Deus, vai renovar com Jabia. Botou a pedra que ele tinha feito de travesseiro, derramou óleo em cima, fez um voto a Deus: se Deus for comigo, me dê roupa que eu me vista, casa que eu more, comida para eu comer, o Senhor será meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo que o Senhor me der, certamente lhe darei o dízimo. Ele trocou o nome da cidade, que era Luz, botou Beit-El, Betel, casa de Deus. Desceu, foi para Padan Aram, para a casa de tio Labão. Quando chegou lá, o tio Labão, irmão de Rebeca, mãe dele, tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, Raquel, a mais nova. Quando ele botou os olhos em Raquel, o homem se derreteu de amores. A Bíblia diz
que Raquel era linda, era formosa de semblante, e de rosto, e de corpo, mas Lia tinha os olhos baços. A Bíblia não diz que Lia era um tribufu, diz que tinha os olhos baços, diz que Lia era míope, olhava assim, né? Ele, jovem, sabe como é jovem? Parecia brasileiro. Chega na casa do tio, se apresenta e tudo, e o tio diz para ele: olha, tu não vais trabalhar, depois de um tempo, você não vais trabalhar para mim, você não vai trabalhar para mim de graça, estabelece o teu preço. Ele, fanfarrão, poderoso, não sabia das coisas, inflacionou o mercado, disse logo: vou trabalhar para o senhor 7 anos, olha, 7, para pagar o dote, sua filha caçula, Raquel. Quero ela para minha esposa. Labão tomou um choque, porque ele inflacionou o mercado. Imagina. Tudo bem. Melhor que ela case contigo do que qualquer outro. Foi para o deserto com as ovelhas do tio. 7 anos, trabalhando para comprar uma mulher, meus irmãos. É por isso que hoje o povo larga a mulher, porque não paga nada. 7 anos. Também, quando se completou 7 anos, veio para o tio e disse: dá-me minha esposa, porque venceu o prazo. Ele, Labão, fez um banquete, o banquete era só para os homens, e de noite passou Lia, a mais velha, para a tenda de Jacó, e deu para ela uma serva, Zilpa. Jacó entra, de noite, se deitou com Lia. Teve uma noite maravilhosa, porque ele achou que era Raquel. Quando é no outro dia de manhã: ai, Labão, o que é isso que você fez comigo? Você me enganou. Eu trabalhei 7 anos por Raquel, olha o que você fez comigo. Coitada da Lia, ouvindo isso tudo, dá uma pena dela. Jacó disse: ei, não, Labão disse: ei, não é assim que se faz aqui. Aqui, casa por ordem de nascimento. Primeiro vem da mais velha para a menor. Você pode ter a menor se trabalhar mais 7 anos. Vamos embora? Aceita? Passa a semana dessa, você recebe a outra por mais 7 anos de trabalho. Ele aceitou. 14 anos trabalhou só para comprar mulher. Mas ele, a Bíblia diz que ele amava a Raquel. Ele era louco por Raquel. Quando nós olhamos para a história, Raquel era ciumenta, invejosa, imatura. Ela era aquele tipo de mulher que manipula situações, que faz as coisas escondidas do marido, e o marido é pego de surpresa. Primeiro, na hora de sair de casa, ela roubou os ídolos do lar do pai dela. E o marido não sabia de nada. Sabe esse tipo de mulher que faz sair comprando as coisas, fazendo dívida, e o marido não sabe o que está acontecendo? Quer dizer, é uma companheira perigosíssima. Porque isso é traição. Você jura fidelidade, mas não é só fidelidade sexual, não. É fidelidade de vida. Fidelidade é total. É tudo. Ela não disse. Quando Labão vai atrás, acusa Jacó. Jacó diz: não viva aquele com quem achares os teus ídolos. Ela botou os ídolos debaixo dos arreios do camelo, sentou em cima e disse para o pai que não podia levantar porque estava menstruada. Mentirosa, manipuladora, desrespeitosa, mas a palavra já tinha vindo em cima: não viva. Por isso ela morreu. Chegou um momento que o caráter dela
foi desgastando o relacionamento, porque o marido não tinha mais o que admirar nela. A única coisa que ela tinha era a estampa, era um corpo bonito, era um rosto bonito, mas caráter zero. Virou para o marido e disse: dá-me filhos, senão morrerei. Ele disse: estou por acaso no lugar de Deus, que é o teu ventre impediu que frutificasse. Lia, primeiro filho. A Bíblia diz: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Ela teve o primeiro filho, Rubem. Viu o Senhor que era preterida. Teve o segundo, Simeão. O Senhor me dará de volta meu marido. O terceiro, Levi, dessa vez ele será meu. O quarto Judá é louvor. E assim cada filho de Lia era um tributo de louvor a Deus, porque ela dizia: foi Deus que me deu. Raquel achava que quem dava o filho era o marido. Por causa do caráter de Raquel, o casamento foi se desgastando. Por causa do caráter. Ela ainda era linda, mas o caráter, deixa eu dizer uma coisa, o cerne do amor é a admiração. Você tem que procurar o que admirar no seu companheiro. Você tem que crescer para ser admirada por ele. Não é apenas na beleza física, isso você tem que cuidar, inclusive por problemas de saúde, mas você tem que ser uma pessoa que ele possa admirar, uma pessoa atraente para ele ter ou para ela ter prazer de estar com você. Você tem que ter assunto agradável para dizer. Quantas vezes o casamento é desfeito porque não existe mais comunicação? A comunicação cessou. Chega uma visita, os dois fazem e acontece. Quando a visita vai embora, o silêncio reina. Um vai para a cama depressa e faz de conta que está dormindo, até ronca. O outro vai para o fundo do apartamento para não ter conversa. Uma das formas que nós precisamos fazer para manter o relacionamento é a comunicação, tanto a verbal quanto a não verbal. Há um caso que aconteceu aqui na vida de Lia e Raquel, que quando eles estão indo para Betel, a Bíblia diz que Raquel ia dar à luz, não é? Raquel ia dar à luz e já estava bem difícil a comunicação. E quando eles chegaram perto, faltando pequena distância, no capítulo 35 de Gênesis, no versículo 19, eu acho isso tão doloroso para um casal, para um casamento que começou com tanto amor, com tanto sacrifício. Jacó, para ter aquela esposa, ele trabalhou 14 anos, meus irmãos, só para ter aquela esposa. Foram 14 anos da vida dele. Foi havendo desgaste. A moça foi se deteriorando por causa do caráter. Quando chega no capítulo 35, eles estão indo para Betel. A Bíblia diz: partiram de Betel. No versículo, eles estavam indo para Efrata, que é Belém. Partiram de Betel, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, que é Belém. Deu à luz Raquel um filho,
cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio a dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Deixa eu dizer, a Bíblia é clara, faltava pequena distância para chegar a Efrata. Raquel morreu. Jacó enterrou o corpo na estrada. Por que não levou o corpo para Efrata? Não aguentava mais. Nós sabemos que o pedido do testamento ninguém nega. Na hora de morrer, Raquel fez um pedido. O nome desse filho vai ser filho da minha morte, filho da minha dor. Benoni. O pai disse: não aceito. Negou o pedido do testamento. O nome dele vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. Ele já estava por aqui com ela. Ele não aguentava mais. Raquel secou até a última gota. Não havia mais o que admirar. Você vai ver. Ele não levou o corpo dela. Chega no capítulo 49 de Gênesis, quando ele acaba de dar a bênção para todas as tribos, ele diz: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira ao Manre, na terra de Canaã, qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo por posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali sepultei Lia. Sepultai-me lá também. O que ele está dizendo? Ele teve o trabalho de mandar levar Lia para uma sepultura digna. Raquel ficou no caminho. Isso é o resultado maior que eu já vi num desgaste familiar. Uma mulher que casou começando o princípio de um casamento para serem felizes, foi estragado. Por quê? Pelo caráter dela. Uma mulher tinhosa, uma mulher teimosa, uma mulher manipuladora, tão linda fisicamente, mas houve um desgaste incomparável no relacionamento. Chegou o momento que nem na hora da morte dela ele aguentava mais. Lia, pelo caráter, e não pela beleza física, pelo caráter, ela ganhou a admiração, ela ganhou o amor. Então nós vamos ver, num relacionamento, o que leva o relacionamento a crescer, a se fortalecer e a continuar. Primeiro de tudo, a comunicação. A comunicação tem que ser positiva, seja ela verbal ou não verbal. A comunicação tem que ser feita de tal maneira que glorifique a Deus naquele casal. E principalmente, o marido tem que saber que ele está construindo uma esposa. A esposa tem que saber que ela está construindo um marido. Os dois têm que saber que eles estão construindo um lar. No dia que você entrou na igreja, ou seja, lá onde for, que você casou, você estava dizendo: daqui em diante eu proclamarei na terra o maior sonho de Deus é que Cristo
estará com sua igreja para sempre. Por isso, meu casamento vai continuar. Meu marido nunca vai me deixar, porque Cristo jamais deixará a sua igreja. Eu jamais vou desistir do meu marido, porque eu não me separo. A igreja não se separa de Cristo. Nós vamos continuar. E enquanto vivermos, nós vamos proclamar no mundo a união de Cristo com a sua igreja, porque é isso que o seu casamento proclama. Vale a pena lutar. Então, o que você está comunicando? Você tem pensado palavras para dizer? Você tem procurado surpreender a pessoa que você ama? Surpreender. É tão bom de vez em quando surpreender a pessoa que você ama, fazendo uma coisa diferente, uma coisa que chama atenção. Atenção, mulheres, tem homem que é difícil. Você pode botar o cabelo azul, ele diz que tem um negócio diferente, não sei o que é. É por isso que é bom casar com homem, porque eles são deliciosamente esquisitos. E você pode ter certeza, foi Deus que criou o homem. Foi Deus, sim. O que é que ia ser de nós sem eles? Que seria da gente sem os homens? Eles são maravilhosos, esquisitos, adoráveis, principalmente quando ele é seu marido. Cuide dele, ame o seu marido, diga para ele que ele é o seu fofinho e viva. Última coisa que eu quero dizer a vocês: segure as mãos, orem juntos. Em Gênesis, Deus diz para Eva, Deus olha para Eva e diz para ela assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O teu desejo, isso é Deus. Desejo será para o teu marido. Portanto, na hora que vocês estiverem juntos, na hora da sua intimidade, clame a Deus e agradeça por aquele momento, porque Deus criou antes do pecado. E Deus se deleita em vocês dois. Pode orar assim, porque é santo, foi Deus que criou. Amém? Cuidado com a comunicação. Use comunicação boa, palavra boa. Diga coisas boas. Semeie semente boa. E você vai colher uma resposta maravilhosa. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém, graças a Deus. É impressionante, irmãos, como quando a gente olha para tantas histórias bíblicas, e nós poderíamos passar por 10 delas aqui hoje, cada uma delas destaca uma parte da nossa própria experiência, porque nós, seres humanos, somos muito parecidos com os personagens bíblicos. Nós temos os mesmos desejos deles e temos os mesmos erros que eles cometem. E essas histórias todas vão revelando esse princípio de Deus e essa maneira como o Verbo se comunica com os seus filhos. De maneira que quando eu ouço a palavra de hoje, eu me imagino numa bifurcação, num ponto decisivo da minha experiência, da minha vida. E a decisão é muito simples. Ou a gente olha para tudo isso e dá crédito ao que Deus está falando, ou a gente olha para a sociedade ao redor de nós, para as leis que estão sendo estabelecidas, para o novo formato de comunicação, para os relacionamentos virtuais,
para tudo que está acontecendo dentro desse contexto em que nós vivemos e dizemos: é esse o estilo de vida que eu quero seguir na minha experiência. Eu espero que hoje, nessa bifurcação, nesse momento decisivo da sua história, você que está aqui ouvindo tudo isso, possa dizer: eu escolho a palavra de Deus. Eu espero que nós possamos sentir isso no nosso coração de maneira muito impactante, porque não é fácil. Quando eu olho para a história desses homens da Bíblia, quantos erros eles cometeram? A palavra de Deus de que o homem deveria ter a sua mulher e os dois seriam uma só carne, foi escrita no Gênesis. Lembra do padrão matricial do Gênesis? Se você volta lá atrás, antes de Abraão, antes de Jacó, antes de Eucana, antes de todos eles, Deus já havia dito: uma só mulher para um só homem, um só homem para uma só mulher. E a cultura da época disse: não, qual é o problema? O que há de errado com a poligamia? Nos nossos dias, chamada de poliamorismo, uma forma de suavizar a gravidade de um pecado, dizendo que o amor pode se multiplicar. Não, não é assim. Deus criou um homem para viver com sua mulher, Deus criou uma mulher para viver com seu marido. E Jesus acrescenta a essa palavra: o que Deus uniu, a sociedade não separa. A lei civil não separa, as novas ideologias não separam. O que Deus uniu, o homem não pode separar. De maneira que a gente pode agradecer ao Senhor por tudo que nós ouvimos aqui e sair daqui com esse desafio tão grande de nos exercitarmos num novo formato de comunicação, numa forma mais positiva de nos relacionar dentro de casa. É fato isso. Eu estou casado há 32 anos. O desafio que eu tenho todos os dias é continuar tratando Cléo bem, até o fim da minha vida. Eu olho para casais com idade agora e eu fico espantado de ver que a grande maioria dos casais que eu conheço, eu e ela, a grande maioria dos casais já de idade que nós conhecemos, que tem casamentos longos, se tratam muito mal um ao outro. E a gente olha um para o outro e fala assim: não é isso que a gente quer. A gente quer ficar velhinho. E claro, eu quero tratar ela bem. Pastor Romeu hoje, na preleção dele lá para os casais, disse: como é, pastor? Alisando, né? Alisando a esposa todo dia. E a esposa velhinha, quase sem conseguir falar, chamando o marido de fofinho. É um exercício, irmãos, um exercício. Eu lamento que alguns casais, depois que os filhos saem de casa, eles começam a se tratar de uma forma muito agressiva. Um faz um comentário, outro: o que foi? E já reclama logo, já franze a testa e já trata mal. E eu olho para esses casais mais antigos e falo: não quero ser assim, não quero ser assim. Mãe de Mé está pregando aqui, eu estou pensando: meu Deus, que desafio é exercitar boa comunicação dentro de casa, com os filhos, com os parentes, com sogra, com nora, com genro. Trata melhor, de uma forma positiva. Que Deus grave isso no nosso coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse instante. Ainda temos um longo caminho pela frente. Ainda teremos uma mensagem amanhã pela manhã, e teremos a mensagem amanhã pela noite. Eu sei que você não vai vir de manhã e de noite, então eu quero estimular você no horário contrário. Se você vier de manhã, participe pela internet à noite. Se você vier à noite, participe pela internet de manhã, mas ouça todas as mensagens. Deixe Deus completar, porque eu acho que há um movimento crescente aqui, que Deus vem falando desde terça-feira no podcast que a gente tem,
Na quinta-feira, com o texto da mulher adúltera. Ontem, na grande importância de olharmos para a palavra de Deus e fazermos dela a base de um renovo do nosso casamento. Hoje, pensando em melhorar o formato de comunicação. São coisas que Deus está construindo na nossa mente. E Ele está falando ao nosso coração. E eu queria que você tivesse coragem de se olhar nessa bifurcação, quando você tem por um lado um caminho estreito da verdade de Deus, e por outro lado um caminho mais largo, de uma sociedade que diz: espera aí, para com isso é regra demais, para com isso é o jeito que Edmeia pensa, é a vida dela, mas não é a vida da maioria. Não, o mundo não é assim, o mundo mudou, o mundo evoluiu. Que evolução é essa que tem nos tornado cada vez mais pessoas insensíveis, sem um coração, sem sentimentos, às vezes extremamente endurecidas a nossa forma de ser. Que Deus trate a nossa alma nesta noite em nome de Jesus. E se você entende que de alguma maneira Deus tem falado ao seu coração, eu queria que você ficasse de pé onde você está, para que nós possamos orar juntos e consagrar as nossas vidas e os nossos lares na presença de Deus. Se há algo que você entendeu que Deus falou com você e você quer consagrar isso ao Senhor, fica de pé onde você estiver e vamos orar juntos. Senhor, exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos por tudo que ouvimos nesta noite aqui, e somos profundamente confrontados com a tua palavra. Quando vemos o registro histórico, bíblico, de pessoas que decidiram fazer o que é contrário ao que o Senhor havia proposto, e a consequência disso tudo sobre as suas vidas. Quando olhamos para Abraão e o vemos mergulhado numa mentira que poderia ter destruído a vida da sua esposa, da sua família e a sua própria vida. E como é bom olhar que o Senhor protegeu Sara naquele momento, porque o Senhor é o Deus que cuida daqueles que são do Senhor. Então, Senhor, ao olharmos para isso tudo, que nós possamos extrair lições profundas para a nossa vida, entendendo o que o Senhor tem nos ensinado, entendendo que há uma forma diferente de trabalhar os nossos sentimentos, os nossos corações, nossas relações internas, familiares. Podemos dar um passo a mais na direção da gentileza, do respeito, da educação, do elogio, do encorajamento. Nos ajuda nesta noite a diminuir um pouco as suspeitas do nosso coração, Senhor. E ao invés de comunicar sempre o que é negativo ou de uma forma negativa, dá-nos a graça de enxergar que o Senhor tem nos abençoado por vezes mais do que nós merecemos. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado por tua filha que tem trazido esta mensagem, esta palavra a cada um de nós como um desafio para a nossa própria vida, a nossa integridade neste mundo, para que quando chegue a plenitude do tempo do Senhor, nós possamos ser encontrados à imagem de Jesus Cristo. Bendizemos o teu nome, Senhor, e te agradecemos profundamente no nosso coração e te suplicamos, continua falando conosco, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.